Perfeito. Não, eu acho que não é tão simples assim, tá? Vou te explicar por quê. Veja só, a burguesia ela é entre si uma classe concorrencial. Uhum. Tá? Quando você tem esse desenvolvimento das forças produtivas, um capitalista que usa a robótica, a automação, a inteligência artificial, hoje você tem fábricas, André, que você nem liga a luz, porque não precisa nem de uma pessoa tomando conta do funcionamento das máquinas. Uhum. A produção é totalmente automatizada. Sim. Por exemplo, eu vi recentemente aqui no Brasil uma pessoa que fabrica cuscuz totalmente automatizado, cuscuz. Sim. Você está entendendo? Então, assim, e o capitalista que usa a automação, a robótica, a informática, a inteligência artificial, ele produz mais e ele vence a concorrência. Para ele é muito bom. Então, mas para o sistema, isso, vai migrar... o sistema é ruim porque ele está tirando mão de obra assalariada, portanto, aqueles que iriam consumir as mercadorias. Mas vamos pensar no que está acontecendo lá no extrato superior. Essa empresa super automatizada e a que explora a mão de obra são dominadas pelo mesmo conglomerado econômico-financeiro. É só uma... Hoje, inclusive, com a concentração maior do poder econômico na mão de poucos, esse sujeito explora aqui, ele realiza valor aqui e produz mais-valia aqui. Então, hoje o capitalismo é cada vez mais um capitalismo de 1% da população. Por isso que eu estou te dizendo o seguinte... 1% você está... já estou sendo... seria, você pode dizer que é de 0,00001%. Porque se você for pensar, por exemplo, a população mundial... não é 1%, exato. Quase 8 bilhões de pessoas, você tem 250 mil bilionários. Se você menos for do pensar, que isso. Muito menos do que isso. Se você for pensar no Brasil, que são 69 bilionários em dólar, numa população de 200 milhões. De quase 210 milhões de habitantes, você vê que não é isso. É muito menos. Então, essa concentração... E eu acho que nós estamos batendo a cada ano o recorde de concentração de renda. Me parece... Alguém já falou... Você diminui a taxa de lucro, sim, né, mas você aumenta a massa de lucro. Exato. Né? Então, e aí essa concentração está chegando... E gera essa contradição. Exatamente. Essa concentração está chegando nos limites dos estertores, assim, tá? E é isso que está acontecendo. Quer dizer, na verdade, o sistema todo continua produzindo valor a partir da exploração da mão de obra. E às vezes é a mão de obra que a gente nem vê, porque já não é mais. Por que a ilusão do cara do Uber de que ele é um empresário, né, um empreendedor, e ele não sabe que ele é, na verdade, um explorado do sistema capitalista? Porque a parasubordinação já não precisa mais que você tenha uma carteira de trabalho. Quem é hoje o proprietário no sistema capitalista? Quem é o capitalista? Não é mais quem tem propriedade, é quem tem capacidade de colocar a propriedade para produzir. Se a plataforma do Uber bloqueia o cara do Uber, ele pode ter a propriedade do carro dele, mas ele não consegue ganhar dinheiro. Ele só ganha dinheiro se o Uber deixar ele trabalhar. Por quê? Porque as pessoas confiam no Uber, acham que o Uber é uma grande segurança do ponto de vista da locomoção e não vão querer contratar aquele mesmo trabalhador diretamente, se ele estiver oferecendo o serviço dele na esquina. Você aceita pelo Uber, não é isso? Se o cara parar ali na esquina e falar assim, Tem o POP também. O POP, o Uber Aqui tem a V1 também. Tem, todos eles, né? Todos eles. Vai parecer que a gente está fazendo propaganda, mas é porque o Uber ganhou o nome. Uber é a Gillette. Uber é a Gillette, né? Uber é a Gillette do momento, né? Que a gente chama lâmina de barbear de Gillette, plataforma Antes chamava de John Tex. Chamava John Tex, era o preservativo. O preservativo elástico. Então, esse modelo... Como chama o jet ski, que é o nome da marca. Da marca, né? É a moto aquática. Moto aquática. Então, esse modelo faz com que o trabalhador que ainda tem propriedade, que conseguiu adquirir alguma propriedade nos anos anteriores, quando estava trabalhando, hoje tenha que colocar a sua propriedade para a execução de um serviço que é determinado por essas grandes empresas. Então, cada vez menos a gente pode dizer que há uma separação entre esses blocos debaixo do capitalismo. Essa é
a minha leitura. O capitalismo ainda industrial, que você está falando aí que já está... Era o capitalismo maduro, né? Exato. Marx viveu. E que está agora automatizado, ele já está submetido totalmente ao modelo do capitalismo financeiro.